Mandar uma mensagem lá nos grupos para avisar o pessoal. E aí, tudo bem? E o bolo na garganta? Tá transmitindo ainda não, né? Já, mas vamos conversar, tá, né? Não, vai. Tô aqui um pouquinho nervosa, mas tudo bem. Ah, tô me vendo. Ah, deixa eu baixar aqui o áudio. Fique não. Deixa eu avisar aqui no... Você mandou os links? Mandou o link pro pessoal? Mandei. Para quem pediu, acho que teve até Agora, uma faltando pessoa. 5 minutos, eu coloquei no status aqui. Eu tô aquele misto de quero que muitos meus pacientes participem, porque acho que pode ajudar muito, né? Eu quero que elas me perguntem também. Mas é muito diferente da abordagem que a gente tem hoje, né, em consultório, então... E você já tá levando a germânica lá para dentro do... Você falou que ainda tava meio... Mais ou menos, É, né? é, eu tento. Mas vai chegar. Pronto. Tava procurando aqui a mensagem que a gente trocou sobre os temas, né? Pra gente seguir. Maria já tá aqui, já tô ouvindo a mensagem dela. Boa noite, Maria. Oi, Maria, tudo bom? Bom, gente, sejam muito bem-vindos, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Vocês fiquem super à Deixa eu vontade. entender aqui. Aonde a gente Diga tá, aí. professor, a gente não vê o chat, né? Aí eu deixei um notebook aqui com o YouTube aberto, porque eu acho que a gente não consegue ver o Eu chat, não é vejo. isso? Eu vejo aqui o Ah, tá. chat. Mas aí quando eu olhar pro lado é porque eu tô lendo as mensagens aqui. Que eu deixei o notebook. Tranquilo. Tranquilidade, se preocupe não. Vamos esperar 5 minutinhos só, gente. O pessoal chegando. Eu acabei de avisar aqui também lá nos grupos. E aí a gente já começa. Zuleide Carolina. Acho que talvez eu botar assim, porque aí eu já fico aqui, já fico aqui. Quiser, tá? Fiquem à vontade. Os pacientes aí de Silvânia, os alunos, todo mundo. Lembrando que apesar do tema que a gente botou aqui, ó, a fisioterapeuta neuropediátrica, né? A gente vai falar sobre temas que não tem só a ver com fisioterapia, não. Tem a ver com muito Sim, mais do que isso aí, né? Muitos outros exatamente. nichos, né? Inclusive de terapia, né? De forma geral. Exatamente. Oi, Juliana. Juliana, sua irmã, é? É minha irmã. Vem pelo sobrenome aqui. É, Boa noite. deixa eu ajeitar. Boa Tô noite, me Selma. entendido aqui. Minha mãe. Boa noite, filha. Entrou a mãe agora. Mandou todo mundo entrar, foi a família toda, né? Boa noite, foi. É assim que é bom. Bom, Juliana já sabe mais, minha irmã sabe bastante, porque eu troco muito com minha irmã. Mas mãe ela ela é vai da área conhecer mais hoje. de Juliana é saúde também? nutricionista. É Ah, nutricionista. legal. Legal. Tem muita coisa sobre a área de Eu falo nutrição com ela. na germânica. Eu falo. Mirelle, boa noite. Minha amiga. O pessoal tá chegando aí. Bom, 8 e 4. Eu vou começar me apresentando aqui, tá? Para quem não me conhece. Então, meu nome é Maurício Darzé. Eu eu sou terapeuta da medicina germânica, também sou professor, né, desse assunto, desse tema. E dentro da medicina germânica a gente abrange assim, uma quantidade enorme de assuntos e temas, né? Acabei de falar aqui que para nutricionista tem muita coisa que a gente pode falar. Na verdade, para tudo, né? Tudo que se relaciona com saúde, com qualidade de vida, com, sei lá, com questões emocionais, psiquiátricas ou psicológicas, a gente atua, né? Eu sempre digo, quem me pergunta assim, o que a medicina germânica atua? Onde é que ela atua exatamente? Eu digo, cara, você pega a medicina convencional e traduz ela inteira, né? Do ponto de vista da medicina germânica.
tudo que tem lá, a gente tem a nossa explicação aqui também. Por isso que a gente tem uma abrangência bem grande. Ó, Veneza aí, ó. Boa noite, Veneza. Boa noite, Gabi. Então eu tô aqui hoje, já vou começar aqui, são 8h05, eu tô aqui hoje com Silvânia Ferreira, que é fisioterapeuta, né? Trabalha com neuropediatria, e o resto eu vou deixar aí para ela falar. Então. Oi, gente, como o professor falou, sou Silvânia, trabalho com neuropediatria, né, há quase 10 anos, esse ano eu completo 10 anos de formado, praticamente já me formei na pediatria praticamente, atendendo crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down, alterações neurológicas, né, TEA, enfim. E já estou no curso, na verdade, completei o curso da medicina germânica da reintegração semana passada, então agora já sou terapeuta de reintegração somatobiológica. E é isso, eu estou aqui para trazer um pouquinho da minha prática, agregando com os conceitos da medicina germânica e da reintegração. E vamos ver como é que a gente vai desenrolar, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente poder falar. Quando o professor me perguntou assim, o que é que eu queria trazer, eu tive que, meu Deus, selecionar, porque dentro da minha prática clínica eu consigo trazer a germânica em todos os momentos, né? E, na verdade, foi esse um dos motivos também que me levou a fazer a formação, né? Eu iniciei a prática clínica inicialmente com atendimento com bebês, né? Fazendo estimulação precoce, e aí depois eu fui migrando para a área, né, de paralisia cerebral, com outras alterações neuromotoras. E aí sempre me inquietou, né, o fato de algumas crianças, né, além da condição motora, terem condições clínicas que impactavam também nesse desenvolvimento, né, neuropsicomotor. E muitas vezes eu me sentia impotente sem conseguir ajudar nessas questões. E eu ficava, gente, não é possível que o menino está aqui comigo, né? Eu tinha um paciente que, assim, que me marcou muito. Eu queria muito que a mãe dele estivesse aqui, inclusive, porque ele foi uma das minhas grandes inspirações, assim. Que ele é uma criança, né, com paralisia cerebral, com microcefalia, com uma hipertonia importante. E aí tinha um refluxo, sabe, grave, que às vezes ele ia para o atendimento e ficava regurgitando o tempo todo, e eu quase não conseguia mobilizar ele. E eu ficava, gente, deve ter algo que eu possa fazer para essa criança, não é possível. Né? E aí, na época, eu já namorava a medicina germânica, então eu ficava tentando buscar e tal, e conversava com a mãe, tem umas abordagens integrativas e tal, mas eu não tinha um conhecimento, né, específico para poder passar para ela, assim, mas era uma inquietação muito grande, porque, primeiro, que a criança sofria muito, porque ele ficava dias e dias, né, regurgitando, e aí não ganhava peso, porque, obviamente, o alimento não ficava, e dentro do atendimento impossibilitava bastante as condutas, porque ele não dava conta, né? Se ele comesse, eu nem conseguiria nem fazer nada, assim, de maior esforço. Então, isso era uma inquietação, eu falava, a gente deve ter algo que eu possa fazer além do que eu já faço com a fisioterapia neurofuncional, né? E aí esse foi um dos motivos, assim, que me levou a estudar e a me debruçar sobre os estudos da germânica. E aí hoje, dentro do consultório, assim... Pode falar, professor. Fale, complemente que eu... E aí hoje, dentro do consultório, isso é o tempo todo, né? A criança, ela é indivisível, na verdade. Ela tem uma condição, por exemplo, né, um caso de paralisia cerebral, que é minha população, né, de clientes, assim, a maioria, ela tem paralisia cerebral, mas ela fica doente, né, clinicamente falando. Né? Então, ela tem virose, né, ela fica resfriada, ela fica com pneumonia, né? Assim, eu falei muito com o professor que eu queria falar sobre crise convulsiva, porque 99,9% dos meus pacientes têm quadros de crise convulsiva e crises convulsivas de difícil controle. E aí, quando eu comecei a estudar a germânica, né, foi bem impactante, assim, porque é uma explicação muito diferente do que a gente vê, mas que para mim faz muito sentido, e inclusive explica por que essas crianças ficam tão graves, né? Por que elas ficam tão crônicas também em relação às crises convulsivas, assim, usando 2, 3, 4 medicamentos, sem estimativa de que vai parar, né? Assim, o prognóstico nunca é de melhora, de cessar as crises, né? Sempre fica havendo troca de medicamentos, aí a criança começa a não... o organismo acostumar com aquele medicamento, aumenta o peso, aí faz ajuste, e aí nesse ajuste a criança tem muitas crises, porque quando vai fazendo o desmame da medicação,
Enfim, aí a Germânica me traz um outro olhar, uma outra visão, uma outra abordagem, e que para mim faz muito sentido, né? Quando a gente olha, Pois inclusive, para a é. realidade de vida dessas crianças, assim. Então, é É, isso, assim. A Germânica veio para complementar e para, assim, sabe, amarrar os conhecimentos, né? E minha prática dentro da fisioterapia neurofuncional, agora compreendendo a raiz de condições clínicas dos meus pacientes, né? E como eu posso ajudá-los. Porque não só compreender, é como que eu vou poder ajudar essas crianças para além da condição motora. Isso que eu acho que é o mais importante. pois é. A primeira pergunta, né, que a gente se faz nesse contexto que você trabalha é: quando o cognitivo falha, o que é que sobra? Quando Peraí, não deixa eu tem. ter um ruído. Deixa eu ver se tá um ruído aqui, deixa eu ver Foi se eu Gabi ouviu. falou aqui que tem uma. É o seu. Melhorou? Acho que é o ventilador que tá quente. Melhorou? Não sei. Melhorou, professor, para você? Eu não Acho que sei. melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Então, quando o cognitivo, quando o racional não está presente, né? Porque essas crianças não têm um cognitivo tão desenvolvido quanto a gente, porque existe uma paralisia, existe uma parada de maturidade ali. Quando esse cognitivo falha, o que sobra? É aí que entra a medicina germânica. Porque o que sobra é o instintivo, o que sobra é o autonômico. Se essas crianças não reagissem ao ambiente, elas não tinham sintomas, elas não ficavam doentes, elas não tinham virose. O que é a virose? Para muita gente é o vírus que chegou e, por algum motivo, a oportunidade entrou no corpo e criou uma doença. Para a gente não é. Para a gente tem uma vivência, que tenha vírus ou não, o vírus está participando do processo, eu não estou excluindo isso, mas eu não estou dizendo que ele que entrou e fez a bagunça, estou dizendo que ele está participando da festa, né? Sim. Primeiro houve um trauma, onde essa criança percebeu alguma coisa no ambiente dele como, bom, isso aqui não está seguro para mim, tem alguma coisa acontecendo aqui que não está legal para mim, né? Estou farejando um perigo aqui, ó. Isso existe, gente. Isso não é racional. A gente não pensa, tô farejando o perigo. Não. É o inconsciente que começa a perceber que o ambiente não tá legal. E o nosso nariz, para muita gente, o nariz é só um instrumento de cheirar comida, de cheirar perfume, né? Mas não é. A função primária do nosso nariz é perceber o ambiente. O nosso nariz ele não é tão desenvolvido quanto de um cachorro, por exemplo, que percebe a aproximação de um outro animal a metros de distância. E ele percebe para se proteger, a gente também. Se tem uma percepção de que alguma coisa não está legal, a gente está percebendo aqui também. Todas as nossas entradas sensoriais, nariz, olho, pele, ouvido, todas essas entradas sensoriais, elas estão aqui percebendo o nosso ambiente. Quando a gente come algo, Instintivamente, principalmente. é automático, né? Fica funcionando 24 horas por dia. O ouvido, principalmente, não desliga nunca, né? Nem quando a gente está dormindo. Então, independe dessa criança ela tá percebendo, cognitivamente percebendo o ambiente ou não, participando racionalmente E do eu acho, ambiente ou não. ô professor, eu acho tão importante você falar isso porque é um dos grandes pontos, né, dentro da prática, porque como o senhor falou assim, muitas crianças, né, a paralisia cerebral principalmente, ela não está condicionada. Tem crianças que têm paralisia cerebral e têm um cognitivo muito bom, né? Não necessariamente a criança vai ter comprometimento cognitivo, mas principalmente nas crianças que a gente percebe, tá me ouvindo? Que acho que falhou aqui para mim. Principalmente nas crianças que a gente percebe comprometimento cognitivo. Tá me ouvindo? Que tá falhado aqui para mim. Vocês estão me ouvindo, gente? Deixa eu ver aqui. Acho que estão me ouvindo, né? Eu vou continuar falando, senão vocês falam aqui no chat. Opa, Principalmente as crianças que minha têm. conexão caiu aqui, voltou. Ah, pronto. Agora Principalmente as voltei. crianças. Continue. Pronto. As crianças que têm Continue. comprometimento cognitivo, assim eu percebo às vezes uma dificuldade, tanto dos familiares, né, até quanto de nós terapeutas, de compreender que aquela criança está percebendo o meio, né? Assim, que é também uma percepção instintiva, né? Então, por exemplo, são crianças que às vezes estão presenciando situações que elas
poderiam, Exatamente. né? Porque, não tá percebendo, então deixa ele aí, fala na frente, ou, tipo, sabe? Assim, e porque acha que não tá percebendo instintivamente a situação. E, por exemplo, assim, algumas situações que eu observo, assim, às vezes bebês, até típicos mesmo, que a gente fala assim, que não necessariamente a criança precisa ouvir, mas ela percebe como está o contexto familiar. E ela percebe aquilo como uma situação de perigo. Né? Então, por exemplo, ela está vendo lá os pais, não necessariamente ela está vendo os pais brigarem, né? Mas tipo, percebeu que está um clima tenso. Não é isso, professor? Ela percebe que aquilo ali, olha, não tá tão seguro para mim aqui. E às vezes isso é difícil, né? Não é nem sei de explicar, mas de levar a compreensão, assim, para as pessoas, assim, porque acha que as crianças, não estou percebendo nada, então tá tudo bem. Tá travado aqui. De casa não tá legal. Voltou. Pode continuar. Voltou. Pode continuar. Não, é isso. Aí eu falo assim, então é isso, né? De a gente perceber mesmo que as crianças, elas estão percebendo o meio, né? E aí a gente tem que estar Exatamente. atento a isso. E, por exemplo, você trouxe o contexto da convulsão, né? Da epilepsia, Da convulsão. crise convulsiva. No tratamento convencional, o objetivo do tratamento é um. Na medicina germânica, o objetivo é outro. O objetivo muda. Na medicina convencional, o objetivo é: eu preciso parar essa convulsão. Então, foca-se no parar a convulsão. Eu preciso de um agente químico. Eu preciso criar uma estratégia para essa criança não convulsionar. Na medicina germânica, a gente olha, bom, existe alguma coisa que está fazendo essa criança convulsionar dentro do ambiente dele. E a gente sabe que as convulsões, elas estão associadas a conflitos, a percepções de traumas motores, ou seja, impotências grandes em afastar alguém, impotências grandes em reter alguém, manter alguém perto, impotências grandes e que deve ser muito comum na tua prática, É isso que eu ia falar. Tem dificuldade de locomoção. A maioria, exatamente. Quando a gente olha para o público, a gente entende o porquê que é tão comum. Né? Por exemplo, a maioria dos meus pacientes também, ao longo da minha trajetória aí na fisioterapia, são pacientes que a gente fala de MFCS nível 5. São pacientes com paralisia cerebral, com comprometimento motor maior, né? Com maior gravidade. Então, são crianças que não andam, que não têm controle de tronco, que também não têm controle cervical. Então, assim, são crianças que têm uma impotência, de fato, motora. Que, às vezes, são colocadas, por exemplo, em situações que elas não conseguem sair. Elas não conseguem expulsar alguém, elas não conseguem dizer, não, eu não quero que, sabe? Uhum. Elas estão indo para lugares, às vezes, até, por exemplo, até para terapia. Imagina uma criança que, determinado dia, ela não quer ir, ela está sendo empurrada lá na cadeira de rodas para terapia e ela não tem como dizer assim, não, eu não vou me levantar e não vou. Entendeu? Ou então que até... Exatamente, então que até alguém que se aproximou, alguma terapeuta que se aproximou, para ele não foi uma aproximação legal, ele se sentiu meio inseguro. Pô, eu não consigo sair daqui. A sensação é, eu quero sair daqui e não posso, eu estou impotente, minha perna não mexe, eu não vou para onde eu quero. Isso já é o suficiente para se ter, no caso aí, uma redução ainda maior do tônus muscular, uma redução ainda maior da capacidade motora, que vem associada depois a uma convulsão. A convulsão, gente, pensem assim, nesse momento que essa criança está nesse medo, geralmente está associado ao medo, há um gestual, há uma coreografia motora que é desejada, né? Tipo assim, eu quero sair, eu quero andar, eu quero empurrar, eu quero afastar. Há uma coreografia corporal, tipo assim, que não se conclui, que não se nem acontece, vamos dizer assim. Então, quando acontece a crise epileptoide, tudo isso que não se concluiu vai acontecer na crise epileptoide de maneira muito rápida, de maneira muito agressiva. Então, aqueles momentos que não foram, aqueles movimentos que não foram executados para aquela ação que foi impotente, ela acontece na crise epileptoide, é o que a gente chama de convulsão, acontece realmente, é uma coisa muito agressiva, né? É uma descarga.
Pode falar. Só fazer uma adenda aqui para a gente falar o que é crise epileptóide, que eu não consegui ver aqui, mas se tiver alguma mãe, só para entender. Todo o que a gente chama, todo o sintoma, ele passa por fases, né? E a crise epileptóide seria uma das fases que a gente fala de fase de cura, né? Que é o pico de sintomas que aquela pessoa vai ter. Então, a crise epileptóide é esse pico que seria, no caso, a crise convulsiva, para depois vir a fase do PCLB, que é uma das fases também de cura, e depois vir a resolução do conflito. Então, essa crise epileptóide seria esse pico que a criança faz de sintomatologia, e aí vem a crise convulsiva, e se seguisse o curso normal, né, da resolução do conflito, ela ia passar pela fase PCLB, e aí voltaria para... só que acontece que não segue, né? Quando a criança tem a convulsão, o que a gente faz? Corre para o hospital, dá medicação, obviamente bloqueia. Porque, né, bloqueia. E aí eu acho que, né, talvez se tiver alguma mãe aqui vai dizer, o que a gente faz, então, nesse caso? Vai deixar o menino convulsionar, por exemplo, no caso de febre, que é muito comum, né? Os meus meninos, obviamente que tem crise convulsiva, se tiver uma febre, todo mundo tá, na verdade, não é só os meus meninos, né? A gente sabe que, popularmente falando, criança teve febre, todo mundo já fica em pânico porque vai dar convulsão. Então, acho que é uma questão boa aqui pra gente falar também, como que é essa convulsão da febre. Na verdade, aí também é outra questão que muda um pouco o olhar, né? Não é a febre que causa a convulsão, não é a temperatura alta que causa a convulsão. É que toda vez que tem convulsão, há um aumento de temperatura corporal que precede essa convulsão. E não acontece só na convulsão. Por exemplo, quando você tem uma crise de tosse, é uma convulsão da musculatura brônquica, né? Só que não é conhecido dessa forma. Antes de você começar a tossir, muitas vezes você teve febre. Você tem febre. E foi a febre que causou a tosse? Não. Todos esses sintomas são consequências, são fases de um processo que tá acontecendo ali. Então, o problema da febre não é a temperatura, o problema da convulsão não é a febre, né? Não é a febre que vai causar a convulsão, e sim está associado, independente da temperatura, ela vai acontecer. Se o conflito foi motor, se foi uma impotência motora, e se for intenso, vai ter convulsão e vai ter febre. E você falou um ponto importante, se for intenso, que a gente, uma coisa que né, um dos conceitos, na verdade não é o conceito, uma das coisas da medicina germânica é quanto maior o conflito, quanto maior a massa de conflito, ou seja, quanto maior esse conflito, quanto maior o tempo que a pessoa também passa vivendo esse conflito, maior vai ser os sintomas na fase de cura. Então, que é isso que ele falou, né? Quanto mais intenso, então, também, provavelmente, essa crise convulsiva vai ser de maior intensidade, né? A depender de como foi esse processo aí. Então, é isso, né? Em relação à crise convulsiva. E aí você fez uma pergunta, né? Tipo assim, que a mãe faz. E aí, Maurício, faz o quê? Né? Isso. Não leva? Leva. Agora, tudo bem que você toma medicamento, tudo bem, tudo isso. Não é esse o problema. Mas se você só fizer isso, aí não tá tudo bem. Isso, é verdade. Se você não olhar para esse outro lado, tentar observar o que é que está tirando essa criança do seu senso de segurança, né? Está deixando essa criança com medo, se sentindo impotente. Se você não conseguir olhar para isso, não vai adiantar nada você fazer medicação. Porque vai convulsionar de novo. E você sabe disso porque é isso que acontece. É por isso, inclusive, que se aumenta a dose, é por isso, inclusive, que se coloca mais medicamento, né? Que se associa químicos. É porque não está se olhando para o outro lado. Então, a nossa proposta não é dizer, medicina convencional, não tem nada disso. Eu estou dizendo a você o seguinte, tudo bem, faça isso. Agora, faça o outro lado também. Observe o ambiente também. Exatamente. Senão não vai adiantar. A causa não é a falta do medicamento. Porque eu não uso medicamento para convulsão. Você não usa e não tem convulsão. Então, o que é que está acontecendo que essa criança está tendo convulsão? É só paralisia cerebral? Toda criança com paralisia cerebral tem convulsão? Não. Essa eu não sei responder, aí você que vai ter que responder. Não. Então a paralisia não é a causa. A maioria tem.
assim, do meu público, das crianças que eu atingi, a maioria tem, mas não em toda criança com paralisia cerebral tem. E aí, quando a gente olha para condições de que eu tô falando, a gente meio que entende por quê. Porque é tão comum, né? Principalmente os meninos mais graves, que são as crianças que mais têm convulsão, são as crianças que são diagnosticadas com as crises convulsivas de difícil controle. Né? Aí vem a síndrome de West, enfim. Quanto maior a gravidade, quanto maior a questão motora, né? Enfim, essas crianças acabam tendo esse diagnóstico de crises convulsivas de difícil controle. Então a gente como você falou, agora já consegue contexto... correlacionar o porquê que isso acontece, né? Exatamente, é muito fácil, o contexto é muito promissor, Falhou né, aqui de novo pra para mim, esse eu tipo. acho. Falhou aí? Voltei? Aqui para mim tá normal. Me falem aí, gente, se tá tudo bem. Tô ouvindo só, não tô conseguindo ver, mas tô ouvindo. Certo. Eu vou até colocar um vídeo aqui, viu? Para contextualizar, eu acho que as pessoas, eu acho que esse vídeo ele é bem esclarecedor em relação à convulsão. Já achei ele aqui, vou colocar ele. Vocês estão me ouvindo? Agora foi ela, não foi que caiu? Enquanto ela tá voltando aí, eu vou colocar o vídeo aqui. Vocês estão vendo aí? Deixa eu colocar ele maior aqui, fica mais bacana aqui. Bom, enquanto ela vai voltando, eu vou passar o vídeo para vocês verem o que a gente está falando, né? Sobre o conflito de medo impotente, né? De medo impotente ou de impotência numa ação motora, de uma ação de querer fugir, numa ação de querer afastar ou de aproximar. Como é que esse conflito se desenrola, né? Então olha aqui, ó. Então aqui a gente tem um animal, né? Que está aqui capturado, ou seja, esse animal ele está nesse momento numa impotência, né? De fugir, ou de afastar, ou de muitas outras coisas aí. Esse animal está vivendo, né, o conflito nesse momento. Ele está paralisado, vamos dizer assim, né? Ele está capturado, olha lá, ó, completamente paralisado, porque ela voltou aqui. Tô passando o vídeo aqui para eles verem. Certo. Então ele tá capturado, está completamente paralisado, porque uma das estratégias biológicas de sobrevivência nesse tipo de situação é o fingir de morto, né? Os animais fazem muito isso. Quando se sentem ameaçados e com medo, se fingem de morto, porque o predador ele se desinteressa, né? Pela presa já abatida, pela presa morta. Dá uma chance aí dele conseguir fugir. Então, só que aí, por uma questão de sorte aí, outros animais ali começaram a se interessar e começaram a ameaçar, né, a onça aqui. E ela teve que fugir. No momento que ela foge, esse conflito ele se resolve, né? Ou seja, aquela impotência acaba se resolvendo. Só que não resolve de vez. O corpo desse animal agora vai começar a passar pelo processo de resolução, né? De retomada da normalidade. E a gente vai começar a perceber movimentos respiratórios, né? Voltando, porque ela está respirando aí, mas num padrão muito pequeno. Porque ela precisa parecer que está morta.
Então, ó, voltou aqui a respirar. Na verdade, nesse momento, ela faz um padrão de crise asmática, né? Lá, com o aumento da inspiração e uma expiração bem forçada. Esse é o paciente que acabou de sair do trauma, né? Tipo assim, viveu aquela situação, né? Ficou com medo de alguma coisa ali que estava acontecendo e acabou de se sentir, bom, o perigo foi embora, o perigo saiu. Então ele começa a retomar. O corpo dele começa a se mobilizar, né? E aí, no meio desse processo, há uma convulsão. Exatamente. E vocês vão perceber que ele vai fazer um processo de convulsão, né, durante um período, e depois vai voltar tudo ao normal, porque na natureza não tem recidiva, né, não tem aquela cronicidade. Na natureza as coisas acontecem e se resolvem muito rapidamente. Esse é o normal. Então, olha lá, já está finalizando, todos os movimentos desejados, aqueles movimentos de querer escapar, fugir, eles vão acontecendo nesse momento aí. Pronto, então o animal se levanta e agora os movimentos deles estão todos normais. Ô, professor, esse vídeo me lembrou uma situação que até coloquei lá na comunidade no dia, que eu tinha ido pra praia com as colegas, e aí minha amiga tinha levado um cachorro dela, acho que eu, né, lembra que eu falei? E aí o cachorro ficou na praia latindo, querendo correr, e aí ficou o tempo todo preso na coleira. Na hora que a gente tava indo embora, que a gente tava atravessando, ele parou no meio da pista, assim, começou a ter crise, minha amiga ficou em pânico, e eu já sabia o que é que tava acontecendo. Daí ele ficou o tempo todo querendo se mover, e com aquela impotência, e no momento que a gente está indo embora, cessa o conflito, ele entra em crise epileptóide, tem a crise convulsiva, e depois ficou bem, depois ficou como se nada tivesse acontecido, exatamente como no vídeo aí. Massa. Vocês percebem que tudo que a gente falou, né? Viveu o trauma, saiu do trauma, no meio do processo tem uma crise epileptóide, que é a convulsão, e depois a coisa continua. Isso deveria acontecer, por exemplo, com os pacientes de Silvânia, né? Saiu do trauma, teve a convulsão e, pum, acabou. Tô seguro. O problema é que essas pessoas, elas acabam voltando ao ambiente que se sentiram inseguros, ou às situações que se sentiram inseguras, e aí acaba tendo uma recidiva de conflito, que faz as coisas se repetirem, né? Exatamente. E aí o processo não se encerra, né? Fica ali contínuo, né? Como se fosse um ciclo mesmo. Né? Faz recidiva, revive o conflito, faz recidiva, revive o conflito. E esse é o mesmo processo que vai causar as paralisias. Vocês perceberam que antes da convulsão tem a paralisia. A paralisia, toda paralisia, gente, paralisia facial, paralisia de um braço, a não ser por um AVC, por uma questão central, mas paralisia de um braço, paralisia de uma perna, tudo isso começa, quando você viver o conflito, a sua musculatura ela já dá uma diminuída de tônus, de movimentação. Já causa, você está ali vivendo o problema, ela já dá uma reduzida. Você já começa a perceber uma fraqueza muscular. Quando você entra naquela fase onde o predador foi embora, a paralisia dá uma piorada, né? Por conta dos edemas cerebrais, por conta de várias coisas, a paralisia dá uma piorada. O normal seria isso também, ter um tremor, que é o que acontece muito, as pessoas começam a ver o músculo tremendo. Sabe quando você está em casa, assim, televisão, e o músculo está tremendo? Ou a pálpebra está tremendo? Isso é uma convulsão desse músculo. Só que a gente não associa, porque não é uma coisa geral, mas é uma convulsão do braço, é uma convulsão da pálpebra. Porque você teve um conflito motor, onde você não conseguiu fechar o olho na hora certa, e acabou vendo alguma coisa difícil. Aí você está em casa, relaxou, está em casa, a pálpebra está aqui, ó.
É muito comum hoje por causa do celular, né? Você vê um monte de besteira no celular, toma muito susto no celular, todo. e aí se torna muito visual. Mas sempre que há um tremor muscular, significa que ali está acontecendo uma convulsão daquela região. Não se assuste, eu não estou dizendo que você precisa ir para o médico, tomar remédio, nada disso. Vai passar, né? Se é uma coisa que você viveu e já passou, você está seguro já, acabou ali. Essa é a ideia. Né? Quer complementar alguma coisa aí? Não, é isso. E aí a gente vê, por exemplo, as paralisias, né, que sem diagnóstico, crianças que faziam, né, tinham toda a questão motora, andava, corria, pulava, e de repente vai perdendo, né? Tem aquele momento de perda, de força mesmo e tal, aí vai se acumulando, aí revive, faz a crise convulsiva, às vezes não consegue nem chegar na crise epileptóide, né? Porque aí, enfim, fica fazendo revivência do conflito e tal. E sem diagnóstico, às vezes não consegue fechar, inclusive não consegue ter uma explicação do que está acontecendo, aquela perda de força. Isso não é E uma incomum coisa muito também. comum é que essas crianças, elas não têm só esses sintomas, elas vão ter prisão de ventre, como você, né, colocou aqui, prisão de ventre, tem pneumonia, tem déficit de atenção, tem tudo que uma criança, né, que não tem paralisia cerebral tem. Então, por exemplo, uma prisão de ventre, ela pode estar acontecendo por alguns motivos que não sejam conflitos, por exemplo. Que são as questões centrais. Tipo assim, ela tem uma paralisia lá em cima. Existe uma coisa lá em cima. Existem questões que não funcionam, que não funcionam bem ali. A depender da localização desses locais que tem essa perda, né, de função, pode ser um local que controla, por exemplo, o intestino. Não é comum. Porque o intestino ele vai ser controlado pelo tronco cerebral e não lá em cima, né, onde geralmente acontece as paralisias. Então, pelo tronco cerebral. Isso quer dizer que a maioria das vezes também é conflito. São contrariedades. Gente, é muito... Eu não faço nem 1% da ideia da dificuldade que é cuidar de uma pessoa com paralisia cerebral, com deficiências graves. E o quanto essas pessoas ficam cansadas. E o quanto essas pessoas muitas vezes precisam descansar. E precisam também não atender às necessidades da criança, ou tem dificuldade de lidar com essa rotina. E muitas vezes a própria criança começa a querer algumas coisas, ter contrariedades que não são atendidas. E isso pode levar, por exemplo, a uma prisão de ventre. A uma questão intestinal, né? Eu acho que você deve conhecer a rotina aí dos pais, né, descuidador, deve ser uma loucura, deve ser uma coisa... E principalmente assim, Maurício, que a realidade, né, a maioria dos cuidadores, né, principalmente que levam as crianças para o atendimento são mães, né, e aí a gente observa realmente um cansaço extremo, porque são terapias, muitas vezes, né, diárias ou 3, 4 vezes na semana, junta com outras questões que a gente já sabe que a mulher tem, né, então de cuidar da casa, enfim. Então é uma rotina realmente que cheia de muitos afazeres, né, com todas as questões. Então quanto mais comorbidades também a criança tenha, a gente sabe que esse cuidado também pede um pouco mais, né, de atenção e tal. Então, de fato, é exatamente isso, assim, que às vezes a gente não consegue, eles não conseguem estar o tempo todo ali, e aí a criança fica com essa contrariedade, né, indigesta. Você já pensou, por exemplo, que hora de comer, eu não quero comer, isso é uma contrariedade. Já pensou que muitas vezes eles não conseguem falar e dizer que não conseguem, que não querem comer, que não quer determinada atividade, que não quer fazer determinada coisa? Isso tudo pode estar entrando como contrariedades, coisas inaceitáveis, indigestas, né? Muitas vezes eu não quero, você vai ter que ficar aqui, nesse lugar, você vai assistir televisão. Pode ser que ele não queira. Eu tô dando exemplos bem chulos, tá? Deve ser coisas mais ou menos isso, porque, como eu falei, né, a maioria dos meninos não andam e também não tem a fala, né, a questão verbal. Então, se comunica, às vezes, né, com gestos, com olhar. Ontem mesmo eu fiz a comunicação com um paciente pelo piscar dos olhos, né? Ele vai fazer 3 anos agora em junho, e aí eu tava com a farda rosa. E ele ficou olhando muito assim, aí eu falei, você gostou da farda rosa? Ele piscou o olho, aí eu comecei a fazer perguntas, ele piscou o olho. Então, assim, quem não fizer esse contato, às vezes vai fazer atividades que ele não quer. E ele não vai conseguir. Na verdade, ele vai estar mostrando que, da forma dele de comunicar, mas talvez a pessoa não compreenda.
Então não é difícil de imaginar que essa criança vai ser contrariada desse sentido, assim, de fazer algo que ela não queria naquele momento, né, principalmente assim. E isso é muito comum. Pois é. E aí também tem a balança, né? Por exemplo, em relação a atividades terapêuticas, em relação a tudo que ele precisa fazer para ele melhorar, porque eu tenho uma prima que tem uma filhinha que, né, que tem necessidades especiais, e é uma rotina, ela tem uma rotina, acho que da hora que acorda até a hora que vai dormir, ela tem rotina, né? Então, é uma balança muito difícil de equilibrar, né? Tipo assim, será que está sendo uma contrariedade tudo isso? Será que não está? Até quando é bom, até quando é ruim, né? Até quando ela tá aceitando bem tudo isso, até quando não tá, até quando eu devo estimular, deve ser também uma coisa bem difícil de fazer. Daria uma live só sobre essa. Só sobre essas questões mesmo, assim. E muitas crianças estão nessas condições por malformações congênitas, que é um dos temas que a gente queria falar aqui, né? Malformações congênitas, não existe uma coisa específica para elas, tá? O que acontece? Todo o desenvolvimento do bebê, do feto, é um desafio, né? Estar vivo, nascer é um desafio. É uma guerra da hora que você é fecundado até a hora que você... É uma batalha, né? Porque é um processo de desenvolvimento contínuo e complexo, né? Que depende de muitos fatores, inclusive do fator ambiente. Professor, eu fiz uma formação uma vez que o professor falou assim: a gente nascer típico é praticamente um milagre. Ele falou, porque a chance, né, de acontecer, enfim, é muito grande. Né? Pode acontecer diversas situações, inclusive por fatores ambientais, que podem gerar alguma malformação, alguma alteração. Então, o que vai levar a malformação existem picos de desenvolvimento. Tem um pico de desenvolvimento do sistema renal, tem um pico de desenvolvimento do sistema motor, dos braços. Se você olhar, por exemplo, um livro de embriologia, você vai ver que cada etapa da vida dessa criança ela está desenvolvendo uma coisa diferente, né? Se acontece alguma coisa que esse feto percebe como inseguro, ou seja, se acontece um conflito biológico, principalmente as questões territoriais, que na vida deles é basicamente isso, as questões territoriais, há uma parada desse desenvolvimento. Está desenvolvendo o rim? Teve os conflitos? Para de desenvolver. Só que a gente percebe que tem um impulso de desenvolvimento. Se passar a fase desse impulso, vamos supor que passou a fase, ele resolveu os conflitos, está tudo bem, ele voltou a se desenvolver. Mas o rim não volta. Porque tudo acontece de maneira muito detalhada, nas etapas detalhadas. Então, a questão, por exemplo, cerebral, geralmente as questões cerebrais são associadas a sangramentos, né, a hipóxias. Me corrija se eu estiver errado. Isso. Né? A esse tipo de questão. E geralmente isso vai acontecer por questão de suprimento sanguíneo, ou por compressões, ou por posicionamentos, né, dentro do útero da mãe, que não necessariamente são conflitos. Né? Eu falei de questões motoras. Mas existe um fator, existe um recurso que a gente tem, que todo mundo tem, que são os nossos focos de controle, que a gente conhece como foco de Hammer. Focos de Hammer. Né? Então eu tenho um lugar no meu cérebro que controla o meu rim, que controla pelo menos uma parte do meu rim. Lembra que eu falei do conflito vivido pelo feto? Em uma determinada etapa? Agora imagine esse conflito sendo vivido e revivido, vivido e revivido, vivido e revivido. Essa região de controle ela vai crescendo, ela vai ficando edemaciada. Ela vai passando por processos de cicatrização. E é esse processo repetitivo que também pode lesionar essa região específica. E aí, a depender da região, levar, por exemplo, a uma paralisia cerebral. Você pega várias áreas, por exemplo, né? Associadas ao Eu lembro muito do exemplo durante as aulas, né, da síndrome de Down. Que você deu da criança que está, por exemplo, ainda né, intraútero, a mãe está passando, por exemplo, por uma construção, né, e aí tem o ruído
né, de como aquela criança vai perceber aquele ruído ainda dentro da barriga da mãe. E aí justificaria a questão da implantação mais baixa das orelhas, porque tem uma parada, como o professor falou, do desenvolvimento ali naquele momento. E aí, enfim, a gente analisa os sintomas, né? Cada alteração, digamos assim, que a criança vem apresentar seria por determinado conflito. A gente vai fazendo essa análise, não sei se seria escalonada a palavra assim, mas olhando cada sintoma e fazendo... Sintoma a sintoma, é isso mesmo. Isso, sintoma a sintoma. Então, por exemplo, as crianças com múltiplas malformações, né, professor, assim, mais ou menos, a gente pode imaginar que tiveram alguns conflitos ali, né, alguns principalmente conflitos que estão logo no início da gestação, né, que pega a questão de a criança ainda realmente na informação, né, então a gente tô vendo que tem algumas perguntas aqui. Eu acabei de botar uma aqui, ó. Não sei se você está vendo aí. Isso seria no momento da mielinização? Também. Nesse momento, se acontece alguma coisa, existem, por exemplo, patologias onde há um processo inconclusivo, né, ou pelo menos não concluído da mielinização. E aí vai causar paralisias motoras, dificuldade de sensibilidade e muitas outras questões aí. Eu tô olhando aqui Eu acho que pergunta só tem essa, né, não? Acho que é. Sim. E aí a gente tem muitas outras coisas, porque quando a gente fala em criança... Outro dia eu estava lendo um livro, não sei se você já leu o livro do Carlos Gonzalez, que é o... Não é o nome dele? Bésame Mucho, é o nome do livro dele. E ele explica várias coisas, por exemplo, que dentro da germânica a gente já olha para isso, né? É isso mesmo, porque por que uma criança não gosta de ficar no chão? Por que você bota um bebê no chão e ele chora? Sabe responder? Porque evolutivamente... Ele foi pra ficar no colo da mãe, no caso. As crianças que ficaram no colo sobreviveram mais. Isso, exatamente. Porque se você coloca um bebê, por exemplo, por que você colocar um bebê num lugar e se afastar ele chora? Porque evolutivamente as crianças que ficaram mais próximos, né, dos cuidadores tiveram mais chance de sobreviver. Essas coisas vão sendo gravadas, né, no nosso DNA. Por que você coloca uma criança para dormir sozinha? Por que a criança fica sozinha e ela chora? Porque sozinha ela está vulnerável. Ela não sabe disso. A criança não tem medo de escuro. Não tem medo de bicho-papão, a não ser que a mãe dela está um pouquinho maior, mas um bebê não tem. Você vai colocar ele no escuro, o que ele está percebendo é, eu estou sozinho, eu estou vulnerável. Ele não está pensando sobre isso, tá, gente? Essa semana eu vi até um vídeo assim, comparando, né, trazendo vários animais, e aí mostrando assim, você vai dizer à mãe, a leoa, para ela soltar o filhote dela, você vai dizer, sabe, vários mamíferos agarrados, né, agarrados com seus filhotes, e aí mostra depois uma mãe com um bebê, e você fala assim, por que a gente fica forçando tanto dessa mãe separar isso? E aí, por exemplo, vem um tema de 2 lives que a gente fez, né, que você fez, sobre dermatites, por exemplo, né, as conflitos de separação. Aquele bebê que é totalmente dependente daquela mãe e que por N situações, né, por N razões, tem que ser separado. Ele não entende, né, racionalmente falando, mas instintivamente falando, existe um desejo de estar perto. E aí, muitas vezes, essa criança desenvolve o que a gente fala das dermatites, que são justamente por conflitos de separação. Por que o leite materno só tem 4,3% de gordura? Para que o bebê, de fato, não fique saciado, porque é melhor que ele chore e peça colo, porque esse bebê vai sobreviver, ele tem mais chance de sobrevivência. Por exemplo, uma vaca tem, acho que é 13% de gordura no leite e proteínas e tal, porque o bezerro mama, ele já nasce pronto. Ele mama e se pica. E vai voltar depois, não sei que hora depois, para poder mamar de novo e ele vai estar tranquilo. O bebê humano, ele é completamente dependente. Se você pegar uma mamadeira e colocar na mão dele, ele não vai. Na mão dele não faz. Isso, exatamente. É por isso que o leite materno ele é mais fraco, vamos dizer assim, em relação aos leites de outros animais. Porque quanto mais vínculo afetivo essa criança tiver na história evolutiva, mais chance ela teve de sobreviver.
E aí entra naquela noção de segurança. Exato, tudo isso vai se associar também às crianças que você trabalha. Sim, exatamente. Que Tudo muitas isso faz vezes são sentido crianças para eles também. que nascem e têm complicações, né, ainda no pós-parto, e aí vão para UTI, então vão ser separadas, né, ficam aqueles momentos sozinhos, que era teoricamente não, era evolutivamente falando, era para estarem ali coladas com suas mães, estão ali agora no berçário, enfim. E aí tem todas as repercussões de conflito de abandono, que aí entra a questão da pneumonia, que eu não sei se a gente já pontuou. Ainda não. Tem coisa que, por exemplo, dentro da medicina convencional, eu não sei se tem artigo explicando isso e como é que um artigo consegue explicar, por exemplo. Meu filho, quando nasceu, eu tive gêmeos, né? Então, um nasceu com a frequência respiratória um pouco mais alta, foi Murilo. A menina não, nasceu com a frequência respiratória normal. Por ele estar com a frequência respiratória mais alta, o que fizeram? Pegaram ele e levaram para um lugar isolado. Eu quebrei toda hora eu chamava a médica para poder... Não faz sentido. Você pegar um bebê que está, talvez até em um sofrimento, não estava, mas em sofrimento, tirado de perto da mãe, qual é o sentido que existe nisso? Por que ele melhoraria lá e não aqui, do lado da mãe dele? Eu não trabalho em hospital, mas é a rotina, viu? É exatamente. Eu não consegui entender, até hoje não consegui entender. E eu ficava lá, eu enchi o saco, eu devo ter ficado conhecido lá, eu era o cara mais chato do planeta lá. Toda hora eu ia lá perguntar, vai sair agora, porque o menino ficava revirando naquele berço lá, e eu falava, meu Deus, pra gente ele tá num conflito de abandono ali. E tava. Inclusive conflitos motores. Porque o que ele deseja nesse momento? A mãe. Exatamente. Né? Botaram ele no peito, tiraram fotinha, não sei o que, aquela coisa, ou seja, ele teve todo o aconchego e depois levaram. Para mim não faz sentido. Não existe um artigo científico no planeta que consiga me convencer de que essa conduta é ok. Tem muita coisa que acontece no hospital que é maluquice. Eu tô aqui dando a cara a tapa. Ele também, você vê que depois desse processo, ele teve icterícia. Eu pensei que você ia falar disso inicialmente. Eu fiz até um artigo sobre um texto sobre isso. Ele teve icterícia. Aí, o tratamento para icterícia no hospital é uma luz violeta, né? Bota aquela fototerapia. Aí, o menino já começa a enxergar uns vultos e não sei o que, pau. Bota aquela porra na cara dele. Já fiquei puto, né? Aí a enfermeira veio explicar, não sei o que. Aí eu falei, por que você vai botar isso aí? O menino acabou de sair, tá começando a ver o mundo, você vai botar um negócio desse na cara dele pra ficar dias seguidos? Que maluquice é essa? Tudo bem, me convenceram lá que tinha que fazer. Aí a médica chegou, a gente já puto da vida, né? Eu chamei a médica, vem cá. Qual é a eficácia desse aparelho aqui? O que é que você espera de resultado? Você não tem noção da resposta que ela me deu. Ela disse... Olha a resposta dela. Pode melhorar, pode ficar igual ou pode piorar. E aí? Meu Deus. Então não precisa fazer isso aí. E de fato a gente encheu tanto o saco que a gente veio para casa ainda com ele ele chegou em casa e melhorou. Eu já sabia disso, só que eu queria sair, eu não queria arrancar ele de lá do hospital, eu queria sair de forma legal, vamos dizer assim, né? A gente queria sair tudo bem. Mas é cada maluquice. Não tem, você vê que não tem evidência. Já que o povo gosta de falar de evidência científica, não tem evidência. Sabe o que é aquilo ali? É um tratamento barato que dá muito dinheiro. Agora eu tô metendo pau, mas eu tô metendo pau especificamente nessas questões que não tem explicação. Você não pega um mamífero e tira da mãe dele, é maluquice. É maluquice. Tem uma pergunta aqui, ó. E duas, né? Não, Diana, pensei que era Daniela. Daniela é nossa aluna também. Como lidar com os conflitos em crianças causados por meios externos? Ela é mãe de um paciente meu, Diana. O que seriam os meios externos? O ambiente. É um ambiente? Eu entendo que é um ambiente, isso.
Bom, a resposta na pergunta é resolvendo isso. O que é que está acontecendo? Há um ambiente onde há muita gritaria, briga, não sei o que, resolve isso. Se a criança está sofrendo, né, é responsabilidade da família resolver isso. Professor, eu já falava muito em ambiente. Depois da medicina germânica, eu acho assim, né, depender, obviamente, né, tento, como eu falei, ainda é difícil porque eu estou em um serviço que trabalha com terapias integrativas e outro serviço não, né? Então eu tenho que manter também, mas trazer isso assim, de como é esse questão do ambiente. Porque para a criança, a segurança vem do ambiente. A segurança vem do ambiente. Quem oferece a segurança para a criança é literalmente o ambiente. E esse ambiente é pais, cuidadores, né? Aí, no caso, por exemplo, lá no meu atendimento, sou eu, a forma como eu vou passar essa segurança para essa criança, né? Então, como tratar de, você perguntou, né? Tentando ajustar este ambiente. Entendendo, por exemplo, o sintoma é esse, então é determinado conflito. O que é que aconteceu antes do sintoma, né? Porque o sintoma sempre vem depois, no caso. O que é que aconteceu antes desse sintoma, dentro dessa temática, por exemplo, no caso da dermatite que a gente falou, que é o conflito de separação. Quais foram as situações, né, que podem ter acontecido dentro dessa temática para a gente tentar manejar, entendeu? E uma das coisas que eu perguntava muito ao professor, né, principalmente voltada à técnica da reintegração, que é uma técnica, né, que a gente precisa estar em estado, né, ir entre o limiar entre a mente consciente e o inconsciente. Por exemplo, com meus pacientes eu não conseguiria fazer isso. Diretamente, né? Com eles, então, não. Aí eu perguntava muito, como é que eu vou ajudar os meus meninos então, professor? E ele falou, justamente, no ambiente. Você vai atender quem? Os cuidadores, né? Na maioria das vezes, os pais, né? Fazer a sessão com os pais para entender o que foi que aconteceu, que gerou essa falta de segurança que culminou o que é que mudou, né? O que é que mudou, né, senhor, nesse ambiente? Né? Geralmente é algum tipo de mudança, alguma transição, alguma coisa assim. Quer ver um exemplo? Meus filhos tiveram dermatite. Os dois. Na entrada da babá. Babá entrou, pum, dermatite, começaram. 1 ano e 3 meses tendo dermatite. Mas não era gritante, não. 1 ano e 3 meses. Era uma outra e tal, a gente colocava ali um hidratante. Eles ficaram 1 ano e 3 meses tendo? Isso, repetindo dermatite, foi. Mas era bem leve, bem leve. Saiu a babá. Acabou a dermatite. Eu já sabia disso. Mas sem encontrar uma babá é difícil pra caramba. A gente até conseguiu outra agora, a gente começou outra agora. Talvez venham outros sintomas. Provavelmente não vai ser a dermatite, né? E a gente vai lidando com isso. O que muitas vezes acontece é que as pessoas ficam muito desesperadas, né? Eu sabia que era isso. E a gente ia, né, mediando esse processo, entendendo. Será que em algum momento eles vão se sentir seguros? Será que em algum momento essa memória sensorial que é essa pessoa nova que entrou aqui vai deixar de fazer efeito? Se fizer o quê? Se não, tem que trocar mesmo. Né? A gente não trocou exatamente por causa disso, mas quando a gente começou a ver essa possibilidade, eu já sabia que eles iam ficar melhores disso e que talvez até de outras coisas que eles tinham. Porque muitas coisas que ele tem é deles dois mesmo, que eles brigam muito, é uma confusão da porra. Sim. Eu tô vendo aqui, eu acho que são 2 temas que eu queria muito abordar, que é o autismo e o TDAH, que eu acho que é uma coisa que também são coisas que eu pergunto muito lá na comunidade, né, professor? Assim, não é muito meu público, né, TEA e TDAH, mas é uma inquietação, assim, porque às vezes eu fico perguntando assim, professor, o que é que está acontecendo? Sabe, todos os lugares que eu vou, todos os lugares que eu converso, enfim, é um boom de diagnósticos e tal. E eu busco explicação, né? Já busquei explicação em diversas teorias, diversas abordagens. E aí, dentro da germânica, né, professor, que a gente pode encontrar para justificar. O autismo, ele tem várias possibilidades dentro da intensidade mesmo dele, né? E existem 2 conflitos associados, né? Que precisam estar ativos esses dois traumas para o autismo, que é
Susto, medo, ameaça territorial, principalmente susto territorial, um susto, uma situação que pega de surpresa, que acontece, né? Pega completamente de contrapé a criança, geralmente é a criança, e um conflito de disputa territorial ou identidade, vai depender se ela é destra ou canhota, mas geralmente também de disputa territorial. São essas duas combinações é que vão levar essa pessoa a ter uma mudança de percepção de mundo, né? Ela fica mais interna do que externa. Então, um grande trauma, um grande susto e uma coisa que está ali abusando no ambiente, disputando esse território, sendo uma contrariedade muitas vezes diária. Às vezes é alguém que ela não gosta, às vezes, sei lá, é um lugar, uma situação, mas geralmente é mesmo alguém, né? Eu já tive algumas experiências assim com autismo, mas todos graves, né? E eu tive uma de alguém que veio da França, inclusive, para tratar, e a gente descobriu que a criança foi bem para a França, não tinha como é o nome da síndrome mesmo que eu esqueci? Asperger. Que agora já não é. Porque agora é o transtorno, né? Então tá tudo dentro do espectro, na verdade. Que antes tinha essas denominações. Então ele foi bem, ele não tinha, chegou lá, colocaram ele numa escola, talvez ele por ser brasileiro, não me lembro exatamente do que era, mas ele sofreu muito, né? Tomou vários sustos, sofreu muito bullying, né? E aí depois disso ele desenvolveu. Então o autismo, para muita gente, só se desenvolve na infância, só nasce com autismo, mas não é assim não, gente. A gente, adulto, também entra no autismo e sai. Só que o que dificulta a criança em relação a sair desse processo? É porque a criança não domina o ambiente. A criança depende dos outros para lidar com o ambiente. Então, muitas vezes, quando ela entra nesse processo, ela já fica ali e não consegue lidar com as coisas a ponto de resolver essas questões e conseguir se sentir segura novamente em relação a isso. A gente entra, então às vezes a gente toma um susto em relação a alguma coisa e tem uma disputa territorial, vamos dizer, eu tenho sei lá, um trabalho para apresentar, uma questão do meu trabalho, que é uma disputa territorial para mim, e aí eu tomo um susto de um prazo que adiantou. Pá, um susto. O que acontece? Eu fico hiperprodutivo. Essa é a grande questão. Para a gente é um recurso, a gente consegue ver como um recurso porque a gente fica hiperprodutivo. Não é o foco, o autismo, se você botar ele para assistir... Hiperfoco, né? O hiperfoco. 30 aulas de uma língua específica, ele termina a aula e já sai falando. Aquele negócio ali, né? Ele aprende muito fácil porque tem um foco muito grande. Então, pra gente é um recurso muito bacana. Que a gente fala. Pra gente é um recurso, para eles, por conta deles não conseguirem sair do processo, não é. Né? A gente vê como limitação. Eu só queria pontuar duas coisas, assim, que a gente está falando fase ativa, eu tô vendo que tem mãe de paciente. Fase ativa é quando a pessoa está vivendo o conflito, né? Só para poder deixar assim, os termos, né? E foi outro termo que você falou, a questão do território, é tudo aquilo que a gente tem como nosso, né, professor? É tudo aquilo que a gente tem como algo meu, né? Território meu, me pertence. Seria território do trabalho, mãe, né? Trazendo para o público infantil. Mãe, a mãe é um território da criança. Exato. Né, o pai é o território da criança. O brinquedo, às vezes, é o território da criança. Exatamente. Né? Exatamente. Então, pro autismo seria isso. Então, são essas duas combinações, né? Que aí, por exemplo, a criança pode ser, às vezes, um falecimento de alguém que toma aquele susto, né? Ou alguma coisa que acontece no parto, gente. A criança ela já nasce percebendo o mundo. E já pode começar a perceber o mundo de forma difícil, de forma insegura. Então, alguma coisa que acontece, que eu não sei o que é uma criança é difícil a gente conseguir ler, né? O que aconteceu para que ela desenvolva um susto, um medo, um susto territorial. E uma disputa territorial, vamos supor que é alguma coisa que acontece que ela não quer, que ela não gosta, que ela disputa, que ela quer que saia, que parece que toma algo que é dela. Às vezes é o pai. Vamos dizer que é o pai que está ali, às vezes que ele pega no colo, ele não quer, ele quer ficar com a mãe, o pai insiste, ele chora, ele pega. Isso é uma disputa territorial. Olha como uma coisa é sensível, né? Como o limite, né? É muito pequeno. É subjetivo. É subjetivo. Exato. E quando a gente fala assim, só para deixar claro também em relação aos conflitos,
o conflito, né, a temática, ele vai ser de acordo com a percepção. Então, a forma que a gente percebe, a criança percebe, é que vai determinar de que temática a gente está falando. No caso, que é a forma que ele vai perceber aquela situação. Então, eu posso fazer uma leitura de determinada situação. Não, duas crianças, por exemplo. Uma pode fazer determinada leitura, né, determinada percepção, e outra fazer outra totalmente diferente, né? Então, é isso que vai também direcionar, por exemplo, qual é o sintoma, a forma, a percepção que essa criança teve. Uhum. E não fiquem, às vezes a gente fala, eu falei aqui do pai, né? Daqui a pouco o pessoal tá com medo aí, né? Criança chora, já fica com medo. Né? Geralmente são coisas muito mais gritantes, são situações muito mais visíveis, gritantes, e muito, né, que você consegue perceber que há realmente ali um medo, uma coisa ali associada. E dá para mediar, né? Aí quando você percebe, você consegue mediar. Então não precisa ficar com medo, não. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Pode ser de um médico tirar a criança antes da hora? Pode ser um susto para a criança? Pode. Pode. Se ela percebeu como um susto, pode sim. Pode sim. Sem problema. Bom, são 9h05, eu não consigo me estender muito mais. Por causa daqui a pouco alguém acorda aqui. Eu tô sempre nessa dependência. Como são dois, se os dois acordarem, lascou. Aí eu tenho que abandonar vocês aqui e me ficar. Alguém tem alguma pergunta? Tem algumas aqui. Acho que Gabriela botou assim, eu fiquei curiosa em saber sobre sua atuação, Sil. Você orienta os pais nesse sentido? Gabi, ainda, como eu falei, eu estava em formação até a semana passada, terminei. Eu ainda estou, né, tentando ver como é que vai ser, porque eu estou em 2 serviços diferentes e tal, então eu fico muito preocupada. Eu já comentei com o professor algumas vezes, é uma questão ética mesmo. Então eu estou muito cautelosa em relação a isso, assim. Mas tentando, de alguma forma, trazer esse conhecimento, porque tem coisas, por exemplo, eu posso conversar aqui, como a gente está fazendo, e orientando aquela família e tal. Então, eu estou tentando ainda estabelecer como é que eu vou fazer isso. Mas a visão, por exemplo, às vezes eu ajudo muito, que eu percebo, é conversando. Às vezes eu não preciso falar que eu estou fazendo, usando os conceitos da medicina germânica. Mas eu trago isso numa conversa. E, na verdade, a maioria das vezes é assim. E flui muito bem. Né? Sai muito bem, assim, porque é isso. Você traz a temática, você faz ali, você começa a perguntar sobre o meio, aí a família reflete. Entendeu? E já tá ajudando. E as pessoas não sabiam muito o que era a germânica, né? Talvez agora. Acho que eles não sabiam muito. Ok. Olha lá, o Bruno Hanaco. Se você pode atender ele. Claro, Bruno. Com muito prazer. Bruno Hanaco sempre presente aí. Valeu, meu irmão. Bom. Nath estava aqui. Ai, Nath, mãe de uma paciente também, estava aqui. Agora que eu vi aqui que ela botou. Ela botou aqui. Mãe da Juju, né? Mãe de Juju. Bom, gente. Isso eu falaria aqui por horas. Tem muita. Ainda faltou muita coisa pra gente falar aqui da listinha que a gente fez, né? Mas não vai dar, infelizmente, só se a gente marcar outra, lá na frente. Eu topo, viu? Vamos combinar. Gente, eu agradeço demais aí a presença de vocês, tá? As perguntas, a participação, ó, a Nath falando aí com você, ó. Como tratar as crianças que não verbalizam. É exatamente perceber. Pra gente, Nath, vou responder até por Silvânia, depois ela complementa. Pra gente o sintoma é o caminho, né? O sintoma ele diz assim, o que está acontecendo. Se ela está tendo uma questão de prisão de ventre, se ela está tendo uma questão de dermatite, a gente já sabe que ali há, por exemplo, na dermatite, ali há uma questão de separação. Ali uma dificuldade de vínculo, de relacionamento. Então a gente vai ver, no caso Silvânia, vai ver com a família, né? O que está acontecendo, o que pode ter mudado, né? O que pode ser corrigido para essa criança se sentir melhor. A Juliana fala que faz pose para o print. Ótimo. Vou fazer. Tirou, será? Acho que já foi, não deu tempo aí. Que eu nem lembrei de fazer isso. Eu tava tão envolvida aqui que eu nem lembrei de fazer isso. Que bom que ela lembrou. Bom, gente, brigadão, tá? Eu vou precisar realmente sair. Se a gente fizer outra live, a gente já avisa, já bota lá no grupo para todo mundo. Provavelmente a gente vai fazer, só não sei quando.
Vamos fazer. E, mais uma vez, obrigado. E vou passar a bola aí para Silvânia se despedir também. Eu só gostaria de agradecer o convite, né? Poder falar. Foi muito mais leve do que eu imaginei, porque une duas paixões, né? Realmente a medicina germânica é algo que eu tô assim. Na verdade, eu já amava, e agora que eu realmente me debrucei a estudar, eu tô, sabe? Então, unir a fisioterapia com a medicina germânica, para mim, é uma casadinha perfeita. Então, falar dos dois, como eu falei, poderia falar aqui por horas. Então, muito obrigada, professor, pelo convite. Estou às ordens. Valeu. Gente, brigadão. Fui. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.